A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 16 de setembro, recordamos hoje São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo. Hoje, motivados pela liturgia da Igreja, vamos fazer memória de mais duas grandes testemunhas da fé, dois bispos santos, São Cornélio e São Cipriano. O costume de fazer memória desses dois servos fiéis no mesmo dia é bastante antigo. Esta data foi escolhida por indicar dois importantes acontecimentos: a renúncia ao trono papal do primeiro e a morte do segundo, por sinal, de modo glorioso, por decapitação, devido ao seu corajoso testemunho de fé e amor a Deus. Vamos conhecer a história desses santos. Cornélio nasceu em Roma, foi eleito para o pontificado depois de um período vago na Cátedra de São Pedro, devido à violenta perseguição imposta pelo imperador Décio. O Papa Cornélio foi eleito quase por unanimidade, menos por Novaciano, que esperava ser o sucessor, martirizado por aquele cruel tirano. Assim, Novaciano consagrou-se bispo e proclamou-se papa, isto é, antipapa. Nessa condição, criou-se o primeiro cisma da Igreja. A Igreja debatia internamente para tentar uma solução definitiva quanto à conduta a ser adotada em relação a um dos seus maiores problemas da época, referente aos lapsus nomes dados aos sacerdotes e fiéis que renegavam a fé e separavam-se da Igreja durante as perseguições que se impunham aos cristãos. Segundo os partidários de Novaciano, Cornélio teria adotado um discurso e uma postura muito indulgente, boa e compreensiva para com os desertores da fé católica, atitudes que lhe valeram grandes atribulações e incompreensões. Apesar de toda essa oposição, contou sempre com o apoio incondicional e fiel do bispo Cipriano de Cartago, Argélia, norte da África. Entretanto, o imperador Décio morreu em combate, sendo sucedido por Galo, que voltou com as perseguições. Assim, o Papa Cornélio acabou preso e exilado para um lugar que hoje se chama Civitavecchia, em Roma. Foi no exílio que o Papa Cornélio passou os últimos dias da sua vida. Encontrava um pouco de alegria nas cartas que recebia do bispo Cipriano, seu admirador e amigo de fé, muito preocupado em mandar-lhe algumas palavras de consolo. Morreu em junho do ano 253, sendo sentenciado ao martírio por ordem daquele imperador, por não aceitar prestar culto aos deuses pagãos. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. A festa litúrgica do Santo Papa Cornélio foi colocada no calendário da Igreja no dia 16 de setembro, junto com de São Cipriano, que depois também foi martirizado pela fé em Cristo. Cipriano vem de Cipro, que quer dizer mistura, e de Ana, que quer dizer em cima, ou ainda de Cipro, que significa tristeza ou herança. De fato, ele aliou a graça à virtude, a tristeza pelo pecado à herança das alegrias celestes. Cipriano era filho de uma nobre e rica família africana de Cartago, capital romana no norte da África. Foi considerado um dos personagens mais empolgantes e importantes do século III, primeiro pelo destaque alcançado como advogado, quando ainda era pagão, depois por ser considerado um mestre da retórica e defensor irrestrito da unidade da Igreja. Mas o fator principal foi sua conversão ao cristianismo. Já na maturidade, entre os 35 a 40 anos de idade, causando um grande alvoroço e espanto na sociedade da época. Cipriano não deixou apenas sua vida de pagão, mas também distribuiu quase toda a sua fortuna entre os pobres, renunciando à ciência profana da qual se alimentara até então. Com muito pouco tempo foi ordenado sacerdote e, por eleição direta do clero e do povo, imediatamente substituiu o bispo de Cartago logo após sua morte. Cipriano fez contrariando seu próprio desejo, mas em obediência à Igreja. Dos anos de 249 a 258, durante o episcopado de Cipriano, a Igreja africana passou por sérios problemas. Os imperadores Valeriano e Décio
empreenderam uma perseguição sem tréguas aos cristãos. Além disso, uma grande e terrível peste atacou o norte da África, causando muitas mortes e sofrimento. Como se não bastasse, a igreja ainda se agitava com problemas doutrinários internamente. Durante a perseguição do imperador Décio, em 249, grande número de fiéis e sacerdotes, até mesmo bispos, fraquejaram perante as torturas e renunciaram à fé cristã. Por esses atos ficaram conhecidos como os cristãos lapsos. A igreja então mergulhou definitivamente na polêmica do lapso, criando seu primeiro grande cisma, isto é, uma divisão entre o clero. Não se sabia que atitude tomar contra os fiéis que abandonavam a fé e depois desejavam voltar para o seguimento de Cristo. Em Roma fora eleito o Papa Cornélio, com amplo apoio dos bispos liderados por Cipriano, que apreciava muito a conduta de seu colega bispo, com o qual trocava muita correspondência. Mas havia Novaciano em Roma, que se elegeu antipapa e começou uma forte corrente a favor da não reconciliação dos desertores. Já na África, um certo Felíssimo era completamente contra tal atitude, rogando pela clemência e reintegração do rebanho desgarrado. Assim, liderados novamente pelo bispo Cipriano, Novaciano foi perdendo força. Uma outra controvérsia que assolava a igreja na época era a validade ou não dos batismos realizados por herege. Essa era a única divergência que existia entre o Papa Cornélio e o bispo Cipriano. O Papa, seguindo a tradição da doutrina, considerava válidos os batismos. Já o bispo dizia que não se pode dar a fé a quem não a tem. Assim, a questão permaneceu sem solução. No ano de 258, ainda com a perseguição contra a igreja, Cipriano foi denunciado e sentenciado à morte por decapitação. As atas escritas revelam que neste dia, quando o procônsul determinou a sentença, as únicas palavras proferidas por Cipriano foram "graças a Deus". Foi executado no dia 14 de setembro do ano 258. São Cipriano deixou inúmeros escritos, entre os quais 81 cartas que se tornaram uma fonte de informação preciosa da vida eclesiástica daquele tempo. A igreja declarou o padroeiro da África do Norte e da Argélia, sendo sua festa litúrgica marcada para o dia 16 de setembro, quando se comemora a festa do Santo Papa Cornélio, o amigo de fé que ele tanto defendeu. Que possamos pedir a intercessão desses santos. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, pedindo a intercessão de São Cornélio. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que São Cornélio governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a elas confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cornélio, rogai por nós. E também vamos rezar pedindo a intercessão de São Cipriano. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes São Cipriano, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cipriano, rogai por nós.